E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Que segunda-feira, hein, galera? Mercado um pouco chato, mercado um pouco travado, mas o mercado se desenvolveu. O mercado andou e andou bem, tá? Vou mostrar aqui pra vocês estão vendo aí na tela, né? Um pouco do que foram as minhas operações de hoje. Essas 3 operações que eu acabei pegando, tá? Foram 3 trades ali bem objetivos, passados ali junto com o pessoal. Vou explicar para vocês detalhe a detalhe. Vou mostrar cada contexto aqui. Mas o mais importante aqui, galera, eu quero que você entenda sobre o operacional. Ignore isso daqui, galera. Esquece financeiro, tá? Isso não serve de nada para você. Financeiro é dentro da realidade de cada um. Felipe, mas eu estou operando por mesa. Ah, mas eu opero por uma mesa pequena. Ah, eu opero por uma mesa grande. Isso não importa. O que eu quero é você sendo 100% lucrativo com a objetividade do operacional. Você já sabe o operacional que a gente utiliza. Você já entende os conceitos. Eu quero que você comece a executá-los. Quero que você comece a aplicá-los dia após dia. Felipe, eu ainda estou com dúvida, preciso de ajuda. Sim, preencha o formulário, venha fazer parte, não fique mais tempo fora dessa mentoria, que vai ser cada dia que passa um sucesso, tá? Eu tenho certeza que vai agregar muito para você. O link tá na descrição desse vídeo, você só precisa preencher o formulário. Eu vou estar entrando em contato com você, tá? A gente vai bater um papo, vamos trocar uma ideia, vamos alinhar uma aula individual ali junto com você para mostrar todo o operacional, tudo que você precisa para começar a aplicar dentro do mercado, sobre técnica, sobre gerenciamento, sobre emocional, e depois você vai para a sala ao vivo, tá? Aqui tá um pouco do que foi a nossa situação. Eu tomei esse stop aqui, galera, fazendo aquilo que eu falo com muita propriedade. Não entra no trade de abertura, não entra no trade de abertura. Poxa, mas hoje a abertura foi tão bonita dentro de uma região ali, que eu acabei entrando, não deu nem muito tempo, tá? Eu vou ser bem sincero, vou ficar até pelo gráfico de 1, porque no 5 hoje eu não vi muita coisa não. Vou ficar aqui pelo gráfico de 1 minuto. A região onde o índice abriu era uma região de... Primeiro, deixa eu voltar aqui no 5 rapidamente. Primeiro, a região do índice, de onde ele fez a sua abertura, tá? Era um fundo falso. Felipe, como é que você sabe que isso aqui era um fundo falso? Galera, como que isso aqui é uma região de fundo, sendo que a estrutura principal não tinha existido correção nos 50%? Isso aqui é, então, considerado pra gente um fake boss, tá? Sem correção nos 50%, isso aqui é somente um fake boss. E, obviamente, região de liquidez, como a gente já tinha mostrado para vocês no vídeo de ontem. Região de liquidez, o mercado abriu em cima, poxa vida, dá para tomar risco, tá? Eu acabei entrando aqui logo no fechamento da primeira vela do dia. Foi um erro que eu acabei cometendo, tá? Eu fui um pouco afobado na entrada, ou até mesmo questão do stop, mas enfim, galera, o que eu quero chamar a atenção desse primeiro trade, vamos desconsiderar que era o trade de abertura, porque isso aqui já tá fora um pouco do meu padrão, tanto que alguns alunos conseguiram pegar essa operação e surfar esse movimento, tá? Não é a questão do stop, mas a questão de que, imagina só, se eu penso da seguinte maneira, eu tomei o stop, tô vendo que o mercado tá indo, está voltando, isso aqui foi só uma captura de liquidez. Se eu fizesse a reentrada, e obviamente iria cravar esse movimento, que o mercado andou bem, o que ia acontecer comigo? Eu ia sair de cabeça erguida no dia de hoje, mas ia chegar amanhã, ia chegar super quarta, quinta-feira, todo stop que eu levasse eu ia considerar a mesma informação, ia começar a fazer o quê? Todo stop que eu levava, eu falava, não, foi só uma captura de liquidez, vou continuar entrando. Então o que eu preferi fazer? Esperar uma estrutura ser formada, tá? Para não efetuar uma entrada aqui e acabar ainda mais com o meu resultado. Felipe, mas se você tivesse feito, teria dado certo. Eu conversei isso com um aluno já tarde, eu expliquei exatamente o que eu estou passando para vocês, para ele. Não vale a pena, se você pegar uma oportunidade, tomar um stop assim como foi esse daqui e o mercado começar a andar, espera, não desespera, fica tranquilo, o mercado vai te dar uma outra chance. E aí eu pude observar, né, primeira movimentação do dia, fundo e topo, tá? Olha o que o mercado fez, né? Primeiro fundo, primeiro topo. Existiu uma correção onde? 50% do dia. Se existiu uma correção dos 50% do dia, quer dizer que ele abriu para mim aqui uma nova referência. Mostrei para o pessoal, tinha essa base, tinha esse FVG e o order block lá de baixo.
o mercado não chegou nessas regiões tão baratas. Acabei comprando por uma única referência, tá? Uma zona de demanda deixada na continuação do movimento. Acabei cravando esse trade aqui, pouco mais ali de 300 pontos que o mercado chegou a andar, tá? Se você observar, ele se desenvolveu até muito mais. Foi um movimento ali de pouco mais de 500 pontos. Acabei saindo dessa operação com quase 200 e pouquinho, tá? Deixa eu só confirmar aqui. Cadê a imagem? Aqui. Saí dessa operação com 205 pontos, tá? Bem tranquilo, porque o mercado se desenvolveu, eu acabei me protegendo, o mercado me tirou. Quis levar um pouco mais de alvo, mas infelizmente não deu muito certo. Depois pude observar essa captura de liquidez e acabei tomando um risco nessa venda. Era um FVG do gráfico de 5 minutos, tá? Era um FVG lá de trás, do dia de sexta-feira. Acabei cravando essa bela operação e saí com um pouco mais de 200 pontos, porque você pode observar que o mercado andou aqui pouco mais de 300, eu fui tirado na proteção. E se eu não me engano, galera, minha proteção que foi tirada, acho que foi aqui, ó, que eu fui tirado desse trade, porque eu estava apostando nesse rompimento que o mercado até confirmou, mas quis defender minha operação candle a candle depois dessa bagunça. Eu falei, poxa, se isso aqui foi só uma captura, esse mercado for para virar, vou me defender. Ah, Felipe, você poderia ter saído com mais do que saiu. Tá, poderia ter feito tantas outras coisas, mas o mercado infelizmente não confirmou. Aqui, nós até deixamos uma ordem junto com o pessoal lá da sala, nós estávamos esperando esse trade. Se eu não me engano, foram 10, 15 pontos que não acionou essa operação. Trade extremamente de continuidade, tá? Trade extremamente tranquilo para ser executado. Você pode observar que o movimento foi bem rápido aqui, tá? O mercado estava vindo desse movimento de queda, perde estrutura, tinha feito aqui esse movimento, deixou uma referência, validou o ponto de entrada, mas infelizmente não acionou. Felipe, por tamanho do stop, por que você não colocou sua ordem assim? Galera, já falei, vou explicar uma vez mais. Minhas entradas ficam na casa dos 50%. Eu gosto de fazer a entrada nos 50%. Olha só a minha fala, eu gosto de fazer entradas nos 50%. Não quer dizer que isso é uma regra, não quer dizer que isso aí é o ponto principal, é gosto. E gosto não se discute, tá? Felipe, eu gosto de fazer, quando o mercado me dá um stop mais barato, eu gosto de fazer a entrada desse jeito, né? Mínima com stop logo acima, ou se for ao contrário, na máxima com stop colado aqui abaixo. Então, bem tranquilo, só que você precisa fazer isso todos os dias. Não adianta nada chegar hoje e falar que vai fazer porque deu certo, amanhã que der errado, você simplesmente tá lá com suas ordens e o mercado infelizmente te estopando. Aqui acabaram acontecendo mais duas oportunidades, tá? Oportunidade número 1, sempre falo com o pessoal, espera as estruturas serem formadas. Estrutura, capturou liquidez, mudou referência, olha a compra aqui numa região de demanda muito bem desenhada. Olha esse trade aqui espetacular, um trade que os alunos que estavam lá batendo um papo comigo na parte da tarde conseguiram pegar essa operação, tá? O muito ousado conseguiu até subir posicionado lá da mínima do dia. E mais uma vez, o mercado infelizmente não acionou, depois da captura dessa liquidez como um todo, não acionou essa venda desse FVG aqui muito bem desenhado também, tá? Tiveram até alguns alunos, se você observar no gráfico de 5 minutos, aqui é um FVG muito bonito do gráfico de 5 minutos. Olha esse FVG aqui com alvo zone e tio zone. Simples, objetivo e muito lucrativo. Galera, é todos os dias a mesma coisa. O mercado ficou travado no range de 1000 pontos, mas dando oportunidade. Será que você foi capaz de aproveitar essas oportunidades? Foi um dia que no final das contas terminou travado e é um dia que pro pregão de amanhã, na nossa terça-feira, você precisa ter muita atenção. Olha esse fechamento aqui, olha que coisa horrível esse fechamento, tá? Eu tomaria bastante cuidado nessa situação, marcaria sim essa possibilidade de entrada dessa venda e esperaria sim, talvez o mercado manipular esse ponto, tá? Deixa ver como é que o mercado vai se desenvolver na abertura para você batalhar uma operação. Então, destrinchado aí todo o movimento do dia para você, destrinchado toda a expectativa da referência, tá? Vou apagar, gosto de apagar tudo. Gosto de deixar tudo muito bem desenhado todos os dias, tá? Começando do zero, explicando detalhe a detalhe, porque isso aqui facilita para mim demais na hora da minha
referência de entrada. Então aqui está a nossa primeira situação. Vou deixar aí, obviamente, preciso deixar a marcação das mínimas e máximas do dia. Você pode observar que, galera, cada dia que passa, a simplicidade do operacional continua. Você não fica ali inventando história. Ah, porque eu ia inventar colocar um indicador, que eu ia colocar isso, colocar A, colocar B, colocar C. Não, faz uma única coisa. Começa a ter resultado de forma simples. Depois você vai para uma coisa mais complexa, que eu nem acredito que tenha necessidade. Uma vez que você faz o simples e o simples bem feito, o resultado que você vai ter vai fazer você ter muito lucro, tá ok? Então aqui eu vou fazer a primeira marcação. Essa zona é uma zona muito suja, mas eu vou deixar uma marcação aqui de forma mais simples, tá? É uma zona muito suja. Eu vou até deixar bem mais expressivo aqui. Eu acredito que isso aqui tudo é uma zona suja. Até falei com o pessoal, né, que a subida do preço aqui era uma subida derivada que ia virar o movimento para baixo. A gente só precisava encontrar uma região de entrada. E aí, você só ter a tranquilidade de aguardar e clicar. Felipe, onde você compraria? Eu não tenho nada para pensar em compras, tá? Ah, mas aqui tem um pavio, order block. Se fosse para fazer essa marcação, eu marcaria mais ou menos assim, considerando que desde a abertura já vai existir esse movimento aqui. Se existir, segue a ponta compradora e vamos com tudo, fechou? Então, mais ou menos essa seria a minha ideia de operar no pregão de amanhã. Tem que esperar o mercado abrir, tá? Capturar liquidez no fundo, capturar liquidez nessa região aqui mais curtinha, e isso é muito importante. Lá no mini dólar também teve umas oportunidades legais, tá? A abertura foi infelizmente na continuação. Tiveram alguns alunos que gostam de operar extremidade que tomaram alguns stops aqui na máxima, mas isso aqui não é nada desesperador, tá? Vamos falar pelos 5 minutos inicialmente. Olha os 5 minutos no movimento do dia. Fez um fundo. Se você considerou isso aqui como um topo, você tem um pivô formado, então você tem uma nova referência. Pelos 5 minutos, isso aqui é um ponto de captura, isso aqui é um FVG. Você já tinha uma primeira compra com alvo muito tranquilo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque essa foi a primeira informação que a gente teve no dia. Segunda informação, mercado não passou, criou uma região de liquidez, porém, perdeu este fundo. O ousado de plantão vai estar esperando as operações lá para cima. O mais cauteloso vai estar esperando as operações lá para cima. O ousado de plantão já voltou vendido esse FVG aqui, seguindo continuidade. Agora vamos lá no gráfico de 1 minuto. Olha só o que eu falo com vocês todos os dias. Espera para você pegar um bom trade. O mesmo movimento que eu estou chamando a atenção lá no gráfico menor, ele aparece aqui de forma muito objetiva. Não tem dificuldade nenhuma. Então vamos lá. Fundo, topo. Corrigiu 50%? Sim. Então você tem agora um novo fundo e um novo topo. Corrigiu 50%? Opa, não corrigiu. Então isso daqui vai ser pra gente o que? Liquidez. O que é isso daqui? Opa, uma mudança de característica. Se mudou característica, o que você tem? A venda considerada onde? Lá no order block. Qual a dificuldade de fazer esse trade aqui com esse alvo? Qual a dificuldade que você teve nessa operação? O que eu fiz aqui de mirabolante que você não tem condições de fazer? Olha como é simples. Você só não tem coragem de ir lá e executar. Paciência e atenção, né, meus queridos? Paciência e atenção, certo? Então essa foi a movimentação do menino dólar do pregão de hoje. Aqui foi o VVLE que eu estava falando, né, do gráfico de 1 minuto, mas do gráfico de 5, mas é a simplicidade desse mesmo movimento de forma objetiva. Teve até um aluno que me mandou uma operação, assim, eu não concordo muito, galera, porque como não corrigiu 50%, isso aqui para mim é mais ideia de liquidez e não de continuação. E aí ele fez o seguinte, ele pegou esse movimento, trabalhou com essa estrutura de topo, considerou esse rompimento e pegou essa venda aqui. Onde que está o erro dessa operação? Não acho que está errado, só que eu não faria esse trade, por um único motivo. Porque o mercado infelizmente não tinha corrigido 50% da estrutura. Se não tinha corrigido 50% da estrutura, eu não vou alterar, porque não estava na super tendência, tá? Só vou ficar fazendo alterações de referências quando o mercado estiver com uma contextualização forte para algum lado. Se estiver forte para algum lado, clica. Se não estiver forte para lado algum, espera e aguarda uma outra oportunidade, tá? Então aqui nós vamos começar a trabalhar com umas marcações. É simples, é tranquilo, é bastante objetivo, fechou? Então aqui tá as suas movimentações.
Fica atento nessa movimentação de fechamento do pregão aqui, ó, que é uma tentativa de rompimento. Tentativa de rompimento, que isso aqui pode ser somente a liquidez sendo capturada para o mercado voltar a subir. Felipe, estou achando que é queda, que ele vai continuar. Olha só essa linha de tendência aqui. Então, zona suja para você marcar alguma referência de entrada. Onde você marcaria, então, sua referência de entrada? Como eu já sempre falo com vocês, esse trade aqui ele já aconteceu por causa dessa região. Então, eu deixo marcado, mas observando, caso o mercado chegue forte, uma microestrutura interna ou a manipulação e uma nova estrutura sendo formada para eu pensar na venda, tá? No lado oposto, no lado comprador, a sua estrutura vem de trás. Vem lá do pregão de sexta-feira. O mercado está devendo o quê? Correção nos 50% ou mais. Então, espera manipular essa região, espera alguns testes desses pontos aqui, tá? São 4 pontos. Observe a microestrutura formada em algum deles para você operar. Felipe, por um acaso o mercado abrir com gap de alta, o que eu faço? Se abrir com gap de alta nessa região aqui, já é um belo ponto de venda para você estruturar a sua operação. Só ter paciência e se executar dentro do gerenciamento, mesmo que possa tomar stop pelo certo ou pelo errado, é o trade que você tem. Fechou? Paciência e atenção, não desespere, fique tranquilo na hora de clicar, não façam besteiras, tá? Todos os dias tem mercado para você. É só ter a paciência, a disciplina e a execução da forma mais correta. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Vá!